Deduzo, observando os noticiários, observando as pessoas falando, desde ali da padaria até a academia, eu deduzo que a única perspectiva que pode dar uma luz ou uma abertura para que possamos compreender este fenômeno que nos atinge de degradação da política é o viés filosófico. Veja, nem mais o viés da política, da ciência política, nem mais o viés da antropologia, nem mais o viés da sociologia, mas o viés da filosofia. Por que eu faço essa afirmação, viés da filosofia? Primeiro, porque quando eu falo em filosofia, dentro da ideia de filosofia, intrínseco, tem a ideia de abertura. Ela é uma reflexão que tu não consegue segurar. Ela está sempre questionando. E a reflexão filosófica, a genuína, pode se voltar, inclusive, contra o próprio pensador. O filósofo pode ser contradito pelo seu próprio pensamento, quando ele consegue reconhecer que o viés, que a perspectiva, que a reflexão que ele faz está equivocada. Tamanha a abertura da filosofia que ela não respeita sequer seu criador. E ela é livre, o pensar filosófico, porque ele pode se sujeitar à perspectiva da ciência, como pode dar asas à imaginação e sair questionando de maneira ampla. E eu falo dessa minha intenção de valorizar a filosofia, de trazer a filosofia para esse debate, dando a ela a primazia, porque eu creio que ela é a única possibilidade de olhar de maneira mais isenta possível, para que ela possa, ela vai dar a capacidade de quem está refletindo pensar o porquê que eu penso o que eu penso, o porquê que eu valorizo a extrema-direita, ou porquê que eu valorizo as questões sociais, ou porquê que eu estou no meio disso, ou ainda, o porquê que eu não me manifesto. É possível a filosofia, portanto, se perguntar para que serve a política se ela está causando dor? O porquê do Estado, se o Estado não está mais agindo como nós pensamos que ele deveria agir? Ou ainda, o que é o bem ou o que é o mal sob o ponto de vista da ação política? Ou seja, antes da política, o que é o bem e o que é o mal para que eu possa pensar a política na prática? Afinal de contas, perguntaria o pensador, do ponto de vista da filosofia, por que quero o que eu quero? Por que defendo o que eu defendo? Do ponto de vista do que o que eu quero e o que eu defendo atinge a toda uma comunidade. Não atinge somente a mim, mas a todos. E porque mesmo assim eu defendo o que defendo, quero o que quero. Temos aí a perspectiva da filosofia ética, ou simplesmente a filosofia como a procura pelas questões radicais, profundas e não superficiais. A filosofia aqui é necessária para que as pessoas que estão discutindo a política não fiquem apenas pensando exemplos, pensando situações localizadas, ou se justificando no passado, ou se justificando simplesmente uma perspectiva de futuro, mas que através da reflexão filosófica mesmo, elas possam se perguntar: que humano eu quero? Que humano eu quero dentro deste país? Possa, então,
me perguntar, mas de maneira radical, profunda, por que socialites conseguem tirar fotos sentadas em tronos com duas pessoas negras ao lado, como acontecia lá na escravidão do Brasil? E como esta pessoa se sente justificada em publicizar isso, tornar público e tantas outras pessoas aplaudindo? O porquê disso? Porque eu, cidadão, classe média, ou talvez pessoa pobre, defendo tão profundamente ideais que não são meus, ideais de uma elite. E ainda, por que deve haver elite? Vamos lá para Platão, quem sabe? Por que deve ter uma elite que comanda, que orienta e uma massa que deverá seguir? Porque eu defendo a ideia de que deve haver elite. E por que eu, quando eu defendo que deve haver elites que comandam, por que eu não reflito a justiça de haver elites, se é justo que haja elites? Porque defendo determinadas perspectivas, determinadas ideologias. E por que não defendo outras? Por que justo estas? São essas as questões que eu creio que sejam questões hoje pertinentes. Porque são essas questões profundas e radicais que devem acontecer num momento histórico em que a reflexão está desaparecendo. Num momento histórico atual em que as pessoas se perguntam pelo lucro imediato. Não somente lucro financeiro, mas vantagens, em que as pessoas pensam nas vantagens, em que as pessoas pensam numa vida só. Hoje as pessoas pensam no limite de uma vida só. Vale a pena eu lutar por isso se eu tenho 50 anos de vida, 60 anos de vida, 100 anos de vida? Não penso no futuro. E também não penso no passado, eu ignoro, eu vivo num eterno presente, porque eu quero as vantagens possíveis, as vantagens sociais, as benesses possíveis, num tempo de que 100 anos no máximo, que é uma vida humana. Então a questão é muito mais do que meramente política, muito mais do que administrar as pessoas, convivendo entre pessoas, mas perguntar o que é o humano. Porque eu escolho o que eu escolho muitas vezes indo contra a dignidade do humano, sendo que eu sou humano, tanto quanto negro, tanto quanto homossexual, tanto quanto todo mundo. O porquê que eu me escondo em determinadas ideologias e por que atualmente as pessoas rejeitam tanto reflexões profundas. Por que hoje, e aqui é uma pergunta para mim, uma pergunta filosófica e não psicológica, que é: por que rejeitamos a reflexão? Por que rejeitamos aquilo que nos faz humanos, que é o pensar sobre o pensamento? Pensar sobre a própria reflexão, pensar sobre o que é ser humano e que devemos continuar sermos humanos, sempre dignos, sempre dignidade da pessoa humana. Por que exaltamos tanto a ignorância? Por que exaltamos tanto o palavrão? Por que exultamos quando alguém vence o outro de uma maneira abrupta, rápida e eficiente, e não para reflexão, pelo cuidado no decorrer do tempo? Tudo imediato, tudo num espaço de tempo muito curto. A própria política está escrava, está escravizada por esse pensar de período curto. Para mim, só a reflexão filosófica pode tentar responder. E mesmo que não responda, só o fato da pergunta exalta, enaltece a reflexão de seres humanos para a qualidade de vida de seres humanos. E é isso que nos falta, e não é a ciência política, mas a filosofia que poderá nos auxiliar. Um abraço e até a próxima.